Você quer abrir uma empresa em 2025, mas não sabe exatamente quais documentos precisa reunir? Então, calma, você não está sozinho. Esse é um dos pontos aí que mais gera dúvida e atraso no processo de abertura de uma empresa, de um CNPJ. Então, por isso, nesse vídeo, eu quero mostrar para você a lista completa e atualizada dos documentos necessários que você precisa ter para abrir a sua empresa agora em 2025. E no final, eu ainda vou te dar um alerta sobre um documento que muita gente esquece e que pode então travar o processo de abertura. Para quem não me conhece, meu nome é Cledson, sou contador aqui da Nova Londres Contabilidade Digital. Nós somos especialistas em abertura e regularização de empresas e já ajudamos centenas de empreendedores a tirarem o seu CNPJ do papel, com agilidade, segurança e sem burocracia. Então, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, eu pedi que se inscreva, compartilhe, deixe aí o seu comentário, isso nos ajuda muito. Combinado? Então vamos lá. Antes de começar a falar dessa lista, vale lembrar o seguinte: se você vai abrir MEI, a documentação é muito simples. Na realidade, MEI não se exige nenhum tipo de documento para apresentar, ok? Agora, se você for abrir uma ME, uma EPP, uma limitada, os documentos são mais detalhados. E o processo ele tem que passar pela junta comercial, tem que passar pela Receita Federal, pela prefeitura e às vezes pelo estado, dependendo aí da sua atividade, se for uma atividade de comércio. Combinado? Então, dito isso, então vamos lá para a documentação em si. Então, tem documentação do sócio, a empresa e o local. Então, vamos lá falar dos sócios primeiro. Documento básico do sócio ou dos sócios, né? RG, CPF ou CNH, comprovante de residência, isso é importante, dos sócios, título de eleitor ou o número do recibo da sua última declaração de imposto de renda. Em alguns casos a gente vai precisar. E a certidão de casamento, se for o caso, você for casado. Agora, o que precisa apresentar com relação aos dados do negócio, da empresa? Você precisa ter nome fantasia ou razão social, a atividade principal e secundária. Então, para essas duas informações, nome e atividade, não tem um documento em si. Então, você vai ter que apenas informar, escrever. Endereço comercial da empresa, aí pode ser residencial, né, um cowork, depende da atividade, tá? Aí esse endereço seria interessante fornecer o endereço mesmo, um comprovante de algum documento ali. E o capital social, que é o valor que vai ser investido na empresa. O capital social também não tem um documento específico, você vai apenas informar, esse é um tipo de informação, beleza? Agora, com relação à documentação do imóvel, o que nós precisamos, o que você precisa apresentar com relação ao documento do imóvel, ou seja, onde a sua empresa vai ser aberta. Primeira coisa é o IPTU do local. A gente precisa da inscrição imobiliária. Onde que você vai achar esse número? Ali no carnê de IPTU. Sempre no carnê de IPTU vai ter a inscrição imobiliária. Este número ele é imprescindível. Sem ele a gente não consegue dar ali o start para poder abrir a sua empresa. Contrato de aluguel ou escritura, né, se for o caso ali. Autorização do proprietário, se necessário, porque em alguns casos tem necessidade de ter autorização do proprietário. Agora, é importante falar que alguns municípios exigem vistoria para liberar alvará de funcionamento. Então, por isso, o endereço precisa estar legalizado para a atividade comercial. Isso é muito importante, por isso que uma consulta prévia antes é imprescindível. Um outro documento que você vai precisar também é o certificado digital. Ele é obrigatório, tanto para a abertura, depois para o funcionamento da empresa. Aí existe, né, o certificado digital do CPF do sócio e também do eCNPJ quando o CNPJ for aberto. E o último documento é o contrato social. Aqui o contrato social é para as demais empresas. Para a MEI não tem contrato social, ok? Porque o contrato social é o documento que formaliza a empresa. Nesse documento, que é o contrato social, nós vamos definir os sócios, os percentuais de participação do sócio, a responsabilidade de cada sócio, o objeto social, a administração, o endereço da empresa, a duração da empresa, as atividades, ou seja, tudo que a empresa vai fazer. Tá? Então, esse documento ele deve ser elaborado de preferência por um advogado ou um contador e ele precisa estar registrado na junta comercial aí do seu estado.
Então, basicamente seriam esses os documentos. Agora, um erro que muita gente comete e que é muito comum é o seguinte: a pessoa esquece ali o IPTU ou o contrato de aluguel. E quando chega a etapa do alvará ou da inscrição municipal, trava tudo. Um outro erro comum, que é se o endereço é residencial, não se verifica o zoneamento urbano, ou seja, talvez naquele endereço não pode ter atividade. Por isso que antes de qualquer coisa, no processo de abertura, é importante fazer uma consulta de viabilidade nas prefeituras, para ver se aquele endereço, seja residencial, seja comercial, está liberado. Por isso é essencial ter o acompanhamento de um especialista contábil desde o início para a abertura da sua empresa. Então, quer abrir a sua empresa com segurança, sem correr risco de errar nada na documentação? Fale aqui com a Nova Londres Contabilidade Digital. Nós vamos fazer um checklist personalizado para o seu tipo de negócio. Vamos cuidar aí de toda a parte burocrática, porque dependendo da atividade existe muita burocracia, mas você não precisa se preocupar com isso. Nós vamos abrir a sua empresa do jeito certo e no menor tempo possível. Okay? Então é só clicar aqui no link da descrição e mandar "quero abrir minha empresa" no WhatsApp. Nós vamos então analisar o seu caso. A primeira análise ela é totalmente gratuita, você não vai pagar nada. Combinado? Se esse vídeo te ajudou, se fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação. Toda semana eu procuro trazer um conteúdo novo para ajudar você a abrir seu negócio, regularizar, crescer a sua empresa com inteligência contábil e estratégica de verdade. Ok? Então se inscreva no canal, vai nos ajudar bastante e você vai sair ganhando também. E lembra, abrir certo é o primeiro passo para você crescer com segurança. Por isso, então, conte aqui com a Nova Londres Contabilidade. Ficamos por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.